A criança não havia chorado em 19 dias. Nem quando a fome roeu seu ventre como uma coisa viva. Nem quando o sol de verão empolou seus pequenos ombros em carne viva. Nem quando as boas pessoas de Silver Creek a pisaram como se ela não fosse nada além de poeira em suas botas. Mas no belisqueiro no dia, quando Wyatt Callahan se ajoelhou naqueles degraus lascados e perguntou: "Onde está sua mamãe pequena?" Rosie Mellister fez algo que ela jurou que nunca mais faria. Ela contou a verdade. Fique conosco até o final. Deixe um comentário com sua cidade para que possamos ver quão longe a história de Rosie viaja. Clique em inscrever-se. Você não vai querer perder o que acontece a seguir. O verão de Montana de 1879 tinha um jeito de esgotar a paciência de um homem. Wyatt Callahan sentiu isso em seus ossos enquanto cavalgava pela poeira de Silver Creek. A poeira cobrindo sua garganta, o suor abrindo rios pela sujeira em seu rosto. 4 anos correndo. 4 anos olhando por cima do ombro. 4 anos acordando em cidades estranhas com o nome de sua filha morta em seus lábios. Ele estava cansado. Deus, ele estava cansado. Calma, garoto. Ele acariciou o pescoço de seu cavalo enquanto se aproximavam da rua principal. Apenas suprimentos. Então seguimos em frente, sempre seguindo em frente. A cidade não era muita coisa. Um salão com portas vai e vem que já tinham visto dias melhores. Uma loja de conveniência com letras desbotadas. Uma torre de igreja alcançando o céu como se estivesse implorando por chuva. Postes de amarração alinhavam a rua onde cavalos estavam com suas cabeças abaixadas, derrotados pelo calor. Wyatt amarrou seu cavalo do lado de fora da loja de conveniência e subiu os 3 degraus até a porta. Foi então que ele a viu. Uma criança pequena, cabelo vermelho emaranhado da cor de ferrugem, sob a luz moribunda do sol. Ela estava sentada, encostada na parede ao lado da porta, joelhos puxados para o peito. Braços enrolados em torno deles como se estivesse se segurando. Ele já tinha visto mendigos antes, órfãos também. A fronteira estava cheia deles. Crianças perdidas para a febre, para a violência, para a simples crueldade de uma terra que não se importava com quem levava. Ele passou por ela. Dentro da loja estava mais fresco, mais escuro. Uma mulher pesada atrás do balcão olhou para cima com olhos inexpressivos. "Ajudo você. Café, farinha, bacon, qualquer carne seca que você tiver." Ela se moveu lentamente, pegando itens das prateleiras, e Wyatt se viu olhando de volta para a porta. Aquela criança lá fora. As palavras saíram antes que ele pudesse impedi-las. Ela pertencia a alguém. O rosto da mulher se contraiu. A menina Mellister, pai, morreu há quase um mês. Tolo caiu do andaime na nova igreja, quebrou o pescoço completamente. E a mãe dela morreu anos atrás, no parto, ouvi dizer. Wyatt sentiu algo frio se instalar em seu peito. Então ela está apenas sentada ali. Está sentada ali há 23 dias agora. A mulher jogou os suprimentos dele no balcão, esperando o pai dela voltar. Alguém deveria dizer a ela que ele não vem, mas ninguém quer esse trabalho. 240 $. Ele pagou sem falar, pegou suas coisas, caminhou em direção à porta. A criança não havia se movido. De perto, ele podia ver mais. A magreza de seus pulsos, os ocos sob seus olhos, bolhas em seus pés descalços, rachados e sangrando. Ela usava um vestido que poderia ter sido amarelo uma vez, agora desbotado para a cor de osso velho, mas foram seus olhos que o pararam. Âmbar, como mel, segurado contra a luz e vazio. Tão vazio que doía olhar. Continue andando, ele disse a si mesmo. Não é a sua preocupação. Nada aqui é sua preocupação. Você fica, você cria raízes. E então ele continuou andando, chegou até seu cavalo, carregou os suprimentos, colocou o pé no estribo. Senhor, a voz dela era pequena, rachada pelo desuso. Ele se virou. Ela não havia se movido de seu lugar, mas estava olhando para ele agora. Realmente olhando. Você deixou cair algo. Ele olhou para baixo. Uma moeda jazia na poeira. 1 centavo provavelmente caiu de seu bolso.
Fique com ele disse. Não quero sua caridade. As palavras saíram afiadas, surpreendendo-o. Apenas dizendo o que vi. Ele pegou o centavo, olhou para ele, olhou para ela. Vá embora, Wyatt. Pelo amor de Deus, vá embora. Quando foi a última vez que você comeu? Ela não respondeu. Sua mandíbula travou em uma linha dura, teimosa como pedra. Fiz uma pergunta, menina, e não vou responder. Não preciso da sua ajuda. Não preciso da ajuda de ninguém. Ele deveria ter ficado bravo. Deveria ter montado e partido e nunca mais pensado nela. Em vez disso, ele se viu amarrando seu cavalo de volta ao trilho. Se viu entrando na loja de conveniência novamente. Se viu comprando pão e queijo e maçãs secas e um cantil de água. Quando ele saiu, ela ainda estava lá, ainda não havia se movido. Ele sentou nos degraus, não ao lado dela. Isso a assustaria, mas perto o suficiente. Ele colocou a comida entre eles. Não vou comer sua comida, ela disse. Não disse que você tinha aqui. Então por que você comprou? Talvez eu esteja com fome. Você já tem suprimentos. Ele mordeu o pão, mastigou lentamente e disse nada. Minutos se passaram. O sol batia forte. Em algum lugar um cachorro latiu. Uma carroça passou chacoalhando, o motorista nem sequer olhando para a criança que havia se tornado parte da paisagem. Eu não sou uma mendiga. Sua voz estava mais baixa agora. Papai sempre dizia, mendigo não tem orgulho. Comer comida que alguém oferece não é mendigar. É aceitar bondade. Não existe tal coisa como bondade. As pessoas querem algo. Sempre querem algo. Wyatt sentou o pão, virou-se para olhá-la totalmente pela primeira vez. Quantos anos você tem? 8, quase 9, e você já descobriu que as pessoas sempre querem algo. Descobri observando esta cidade passar por mim por 23 dias. Sua voz não vacilou. Primeira semana eles trouxeram comida. Se sentiram bem consigo mesmos. Segunda semana eles pararam. Terceira semana eles pararam de olhar. Agora eles atravessavam a rua para não terem que me ver. Ela pegou o queijo. Mordeu com o controle cuidadoso de alguém que aprendera que comer muito rápido a deixava doente. Esta cidade matou meu pai, ela disse entre mordidas. Oh, eles dizem que ele caiu. Acidente, eles dizem, mas eu os vi lá em cima. Vi o Sr. Brennan e o Sr. Jacobs. Eles estavam discutindo com empurrando ele. Então ele caiu. Wyatt ficou imóvel. Você está me dizendo que seu pai foi assassinado? Estou te dizendo o que vi, disse ao xerife também. Sabe o que ele disse? Ela imitou a voz grave de um homem. Imaginação de criança. A dor faz as pessoas verem coisas. Então ele acariciou minha cabeça e foi embora. O pão virou serragem branca na boca de Wyatt. Onde você tem dormido? Aqui debaixo da varanda quando chove. E ninguém, nenhuma única alma nesta cidade te ofereceu uma cama. A senhora Thornton na pensão me deixa lavar às vezes. Me dá restos quando se lembra. A mandíbula de Rose apertou. Não preciso de mais que isso. Papai está voltando. Seu pai está morto, criança. As palavras saíram mais duras do que ele pretendia. Ele a viu estremecer. Viu a armadura rachar por apenas um segundo antes que ela a reconstruísse. Eu sei disso. Sua voz era um sussurro. Eu sei que ele está enterrado no cemitério da igreja. Eu sei que ele não vai voltar. Mas se eu sair desses degraus, então é real. Então não me resta nada dele. Foi aqui que ele me disse para esperar. Então eu espero. Algo quebrou dentro do peito de Wyatt. Algo que ele mantinha trancado por 4 anos. Ele viu Lily em seus olhos. Sua Lily, que tinha 5 anos quando o fogo a levou. 5 anos e chamando por seu papai, enquanto as chamas comiam a casa. E ele lutou por eles tarde demais. Sempre tarde demais. Não, ele disse a si mesmo. Não a deixe entrar. Se a deixar entrar, você vai ir. Você a perderá também. É assim que funciona. É assim que sempre funciona. Qual o seu nome? Ele se ouviu perguntar. Rosie,
Rosie Mallister, eu sou Wyatt. Ela olhou para ele com aqueles olhos âmbar e ele viu o cálculo ali, a ponderação. 8 anos de idade e ela já havia aprendido a medir as pessoas como pistoleiros se mediam. Você não é daqui, ela disse. Não, de onde você é? De todo lugar? De lugar nenhum. Isso não é uma resposta. É a única que tenho. Ela terminou o queijo, pegou uma maçã. Suas mãos tremiam ligeiramente e ele percebeu que não era mais fome. Era exaustão, 23 dias de calor e medo, e a lenta morte da esperança. Por que você parou? Ela perguntou. O quê? Todo mundo passa. Por que você parou? Wyatt olhou para a rua, para as pessoas que mantinham os olhos para a frente, que transformaram uma criança moribunda em parte da paisagem. Porque alguém deveria ter, ele disse finalmente, porque alguém deveria ter há 3 semanas. Isso também não é uma resposta. Talvez seja a verdade. A noite chegou lenta e quente. O tipo de calor que não quebrava mesmo depois que o sol se punha. Wyatt deveria ter partido horas atrás. Já deveria estar a milhas de Silver Creek, colocando distância entre si e tudo o que o lembrava do que havia perdido. Em vez disso, ele sentou na varanda da pensão do outro lado da rua, observando a loja de conveniência, observando a pequena figura que se recusava a sair daqueles degraus. Ela é teimosa, ele se virou. Uma mulher estava na porta. Fim dos 50, cabelo grisalho preso firmemente, olhos afiados como vidro quebrado. Senhora Thornton, isso mesmo. E você é o estranho que tem estado sentado com a menina Mallister o dia todo. Ela cruzou os braços. Qual é a sua intenção? Não tenho nenhuma. Todo mundo tem uma intenção, senhor. Esta cidade aprendeu isso da maneira difícil. Wyatt levantou-se e a encarou diretamente. Eu sou apenas um homem que está cansado de ver pessoas fingirem que não veem uma criança morrendo na frente delas. Nós a vemos muito bem. Ver e fazer são 2 coisas diferentes. E de qual você é culpado? A mandíbula dela apertou. Tenho uma pensão para gerenciar. Bocas para alimentar que podem pagar. Não posso acolher todo o animal vadio que passa por aqui. Ela não é uma vadia. Ela é uma criança. Uma criança cujo pai pode ter sido assassinado em sua preciosa cidade. O silêncio se estendeu. O rosto da Sra. Thornton empalideceu. Quem te disse isso? Ela. Diz que viu 2 homens empurrar o pai dela. Diz que contou ao xerife. Diz que ninguém acreditou nela. O xerife investigou. O xerife acariciou a cabeça dela e foi embora. Isso não é investigar. Isso é acobertar. A Sra. Thornton olhou para a loja, para a pequena silhueta de Rosie na escuridão que se aproximava. Se o que ela diz é verdade, ela parou, começou de novo. Brennan e Jacobs são os 2 homens mais ricos de Silver Creek. Eles possuem metade da terra, a maioria do gado. Ninguém vai contra eles. Ninguém, exceto uma menina de 8 anos. Uma menina de 8 anos em quem ninguém acredita. Trovões retumbaram ao longe. A primeira tempestade em semanas vindo das montanhas. Wyatt sentiu o cheiro de chuva no vento. A tempestade está chegando, ele disse. Uma forte, pelo que parece. Ela não vai sair desses degraus. A voz da senhora Thornton estava mais baixa agora. Eu tentei. Outros tentaram. Ela apenas senta lá, esperando por algo que não vai vir. Wyatt já estava se movendo, atravessando a rua enquanto as primeiras gotas grossas de chuva começavam a cair. Quando ele chegou à loja, o céu havia se aberto em lençóis d'água, transformando a rua em lama. Rosie ainda estava lá, encolhida contra a parede, braços sobre a cabeça, tremendo enquanto o raio dividia o céu. Venha. Ele estendeu a mão. A varanda não a manterá seca esta noite. Eu tenho que esperar. Seu pai não vai voltar em uma tempestade, menina. E ele não gostaria que você se afogasse enquanto esperava. Outro trovão mais perto desta vez. Ela estremeceu, pressionando-se mais contra a parede. Rosie. Ele se ajoelhou na lama, a chuva encharcando seu casaco. Eu sei o que é esperar por pessoas que não vêm.
Passei 4 anos fazendo isso. E estou te dizendo, seu pai te quereria segura. Ele te quereria aquecida, seca e viva. Você morrer nestes degraus não o honra. Apenas significa que o mundo levou mais uma coisa que não tinha o direito de levar. Ela olhou para ele. A chuva escorria pelo rosto dela, misturando-se com lágrimas que ela provavelmente negaria. Por que você se importa? Porque você tem os olhos dela, ele pensou. Porque você é teimosa como ela era. Porque eu não pude salvá-la. Mas talvez, porque eu me importo, ele disse. Isso é tudo o que tenho. Porque eu me importo. A mão dela escorregou na dele, pequena, fria, tremendo. Ele a carregou pela rua, pela lama e pela chuva, até a varanda da Sra. Thornton, onde a mulher mais velha esperava com toalhas e uma expressão no rosto que Wyatt não conseguia decifrar. Só por esta noite, disse a Sra. Thornton, mas ela já estava embrulhando Rosie em um pano quente, já a levando para dentro. Wyatt ficou na varanda, pingando, observando-as ir. Saia, a voz em sua cabeça disse. Primeira luz. Antes que você se apegue, antes que doa. Mas ele não se moveu. Lá dentro, Rosie Mallister estava comendo sopa quente perto de um fogo. Ainda tremendo, ainda cautelosa, ainda a criança mais zangada, triste e corajosa que ele já vira. E Wyatt Callahan, que passara 4 anos fugindo de fantasmas, descobriu que não conseguia dar mais um passo para longe. Senhorita, a Sra. Thornton apareceu na porta. Tem um quarto. Nada chique, mas é seco. Quanto? $1 por noite. 50 centavos se você ajudar com as tarefas. Ele enfiou a mão no bolso, tirou as moedas que tinha. Vou ficar 1 semana. As sobrancelhas dela se ergueram. Pensei que você estava apenas de passagem. Eu também. Ele entrou, deixando a tempestade para trás, sem saber que pela manhã tudo mudaria novamente, que os olhos âmbar de Rosie encontrariam os dele na mesa do café da manhã, e ela diria as palavras que o acorrentariam a este lugar para sempre. Os homens que mataram meu pai, eles vêm à loja hoje. Eu posso te mostrar. E Deus o ajude, ele a seguiria. Porque algumas correntes, Wyatt Callahan estava aprendendo, não eram prisões de forma alguma. Algumas correntes eram a única coisa que o impedia de desmoronar. A luz da manhã encontrou Wyatt na mesa do café da manhã. O café esfriando em suas mãos quando Rosie apareceu na porta. Ela parecia diferente depois de uma noite de sono de verdade. Ainda magra, ainda cansada, mas algo em seus olhos havia mudado. Não mais suave, mais afiado. Eles vêm hoje, ela disse. Wyatt pousou sua xícara. Quem? Sr. Brennan e Sr. Jacobs. Eles vêm toda terça-feira, verificam os livros da loja, coletam seu dinheiro. Ela se moveu até a janela, pressionando o rosto perto do vidro. Papai os chamava de abutres. Disse que eles limpariam esta cidade se ninguém os parasse. E você acha que eles mataram seu pai? Não acho, eu sei. Ela se virou para encará-lo. Eu estava escondida nas vigas da igreja naquele dia. Papai não sabia que eu o segui. Ele estava no andaime trabalhando na torre. Então eles vieram, começaram a gritar sobre dinheiro que papai lhes devia. Disseram que ele pagaria de um jeito ou de outro. A mandíbula de Wyatt apertou. O que aconteceu depois? O Sr. Brennan agarrou o braço de papai. Papai tentou se soltar. Então o Sr. Jacobs, a voz dela falhou. Ele empurrou com força e papai simplesmente caiu. Eles te viram? Não, eu fiquei quieta. Fiquei imóvel. Suas mãos tremiam. Papai sempre dizia que é isso que os coelhos fazem quando os gaviões estão circulando. Fique parado. Fique quieto. Espere o perigo passar. É isso que você tem feito nestas últimas semanas, ficando parada. Eu estava com medo. Se eles soubessem o que eu vi. Ela não terminou. Wyatt se levantou e foi até onde ela estava. Ajoelhou-se para ficar na altura dos olhos dela.
Você deveria ter medo. Esses homens parecem perigosos, eu sei. Então por que você está me dizendo isso agora? Aqueles olhos âmbar encontraram os dele firmes, apesar do medo por baixo. Por que você parou? Por que você não passou? Porque talvez ela engoliu em seco. Talvez você não tenha medo deles como todo mundo. Eu sou um estranho, Rosie. Ninguém aqui me deve nada, e eu não devo a eles. Eu poderia partir hoje e nunca olhar para trás. Mas você não vai. Não foi uma pergunta. Você pagou por uma semana. Inteligente. Inteligente demais para 8 anos de idade. Mostre-me, ele disse. Mostre-me esses homens. Eles esperaram na janela da pensão. Rosie se encostou no lado de Wyatt como se pertencesse ali. A senhora Thornton se movia ao redor deles, preparando o café da manhã para outros hóspedes, sem dizer nada, mas observando tudo. 1 hora passou, 2. Então o corpo inteiro de Rosie ficou rígido. Lá, 2 homens desceram a rua principal em cavalos que valiam mais do que a maioria das famílias ganhava em 1 ano. O primeiro era grande, com o rosto vermelho, o suor manchando sua camisa à cara. O segundo era mais magro, com olhos mortos e um sorriso que não os alcançava. O gordo é Brennan, Rosie sussurrou. O outro é Jacobs. Eles desmontaram em frente à loja de conveniência. Brennan riu de algo que Jacobs disse. Um som grande e estrondoso que se espalhou pela rua. Então eles entraram como se fossem donos do lugar, porque eles provavelmente eram. Alguém mais nesta cidade viu o que você viu? Wyatt perguntou. Não, só eu e o xerife. Você tem certeza que contou tudo a ele? Contei 2 vezes. Na segunda vez, ele disse que se eu continuasse espalhando mentiras, ele me mandaria para o orfanato em Helena. A voz dela ficou pequena. Parei de falar depois disso. Wyatt sentiu a raiva crescendo em seu peito, fria e afiada, o tipo que ele não sentia há anos, o tipo que ele havia enterrado quando enterrou Clara e Lily. Fique aqui, ele disse. Onde você vai? Para me apresentar. Wyatt, ele já estava saindo pela porta. A loja de conveniência cheirava a tabaco e couro velho. Brennan e Jacobs estavam no balcão. Papéis espalhados entre eles enquanto o dono da loja, um homem nervoso com cabelo ralo, assentia a tudo o que eles diziam. Senhores, Wyatt manteve a voz calma. Dia quente para negócios. 3 cabeças se viraram. Os olhos de Brennan se estreitaram. Jacob sorriu aquele sorriso morto. Não creio que já o tenha visto antes, disse Brennan. Novato na cidade, apenas de passagem. A maioria das pessoas que passa não para conversar. A maioria das pessoas não é curiosa sobre como as coisas funcionam por aqui. Wyatt pegou uma lata de pêssegos, examinou-a, ouviu algumas coisas interessantes desde que cheguei. É mesmo, Jacob se afastou do balcão. Casual, calculado. Cidades pequenas adoram fofocas. Metade é mentira, a outra metade é exagero. E qual metade é a história sobre Thomas Mallister? A temperatura na sala caiu. O rosto de Brennan mudou de vermelho para branco em segundos. O dono da loja de repente encontrou algo fascinante para estudar no chão. Mallister foi uma tragédia, disse Brennan cuidadosamente. O homem caiu do andaime. Terrível acidente. Foi o que eu vi. Também ouvi que a filha dele viu algo diferente. Jacob riu. Um som áspero e feio. A garota, ela está meio louca de dor. Está sentada nos degraus da loja há semanas, balbuciando bobagens. Ninguém acredita em uma palavra que ela diz. Talvez ninguém quisesse acreditar. Silêncio. Pesado e perigoso. Brennan deu um passo à frente. Senhor, não sei quem você é nem o que pensa que está fazendo, mas esta é a nossa cidade. Nós a construímos, nós a comandamos, e não gostamos de estranhos causando problemas. Não estou causando nada, apenas fazendo perguntas. Perguntas machucam as pessoas por aqui. A mão de Jacobs moveu-se para o cinto, não tocando a arma, mas perto o suficiente, especialmente estranhos que não sabem quando partir. Wyatt encontrou os olhos dele, o segurou. Deixou o silêncio se estender até doer.
Agradeço o conselho, ele disse finalmente. Vou tê-lo em mente. Ele comprou os pêssegos, acenou para o dono da loja e saiu para a luz do sol. Suas mãos estavam firmes, seu coração não. Ele havia passado 4 anos evitando exatamente esse confronto, envolvimento, a confusão emaranhada de se importar com algo o suficiente para lutar por isso. E agora, em menos de 24 horas, uma menina de 8 anos com olhos âmbar o havia puxado de volta para o fogo. Saia, a voz disse novamente. Esta noite, antes que seja tarde demais. Mas quando ele olhou para o outro lado da rua, Rosie estava parada na varanda da pensão, observando-o com uma expressão que quebrou algo dentro de seu peito. Esperança. Apesar de tudo, esperança. Ele não podia destruir aquilo. Não podia ser mais uma pessoa que passava. Deus o ajude. Ele estava ficando. Os 3 dias seguintes foram uma dança cuidadosa. Wyatt ajudou na pensão, consertando um degrau quebrado, arrumando cercas, o que a Sra. Thornton precisava, enquanto mantinha os olhos abertos e os ouvidos atentos. A cidade falava. Lugares pequenos sempre falavam. Ele soube que Brennan possuía o banco e a maior parte das terras a leste da cidade. Jacobs comandava a operação de gado e tinha a reputação de lidar duramente com qualquer um que o desafiasse. Juntos, eles controlavam Silver Creek como um par de lobos controlando um rebanho. E Thomas Mallister lhes devia dinheiro, muito dinheiro. Ele estava construindo móveis para pagar a dívida. A Sra. Thornton disse a Wyatt uma noite com a voz baixa. Trabalho bonito, o melhor que eu já vi, mas não era rápido o suficiente para eles. Eles queriam o dinheiro deles agora. Então eles o mataram. Eu não disse isso, você não precisava. Ela o olhou por um longo momento. Você está cavando em terreno perigoso, Sr. Callahan. Brennan e Jacobs arruinaram pessoas por menos do que você fez naquela loja. Deixe-os tentar. Você é muito corajoso ou muito tolo. Talvez ambos. Ele olhou para as escadas onde Rosie tinha ido para a cama 1 hora atrás. Ela está dizendo a verdade, não está, sobre o que ela viu. A Sra. Thornton ficou em silêncio por um longo tempo. Então Thomas Mallister era um bom homem, honesto, trabalhador. Ele não merecia o que lhe aconteceu, nem a filha dele. Então por que ninguém a ajudou? Porque estamos com medo. A admissão lhe custou algo. Ele podia ver na forma como seus ombros se contraíam. Porque enfrentar esses homens significa perder tudo. Nossas casas, nossos negócios, talvez nossas vidas. Ela encontrou os olhos dele. É fácil julgar quando não se tem nada a perder. Eu tenho muito a perder. Você tem? Você é um errante, um estranho. Você poderia partir amanhã e nunca mais pensar neste lugar. Wyatt pensou em Lily, em Clara, em 4 anos fugindo de uma dor que o seguia como uma sombra. Algumas coisas são mais difíceis de deixar do que você pensa, ele disse. No 4º dia, Rosie parou de afastá-lo. Ela o encontrou no estábulo escovando seu cavalo e ficou na porta por 1 minuto inteiro antes de falar. Você ainda está aqui? Parece que sim. A maioria das pessoas já teria ido embora. Ele não parou de escovar. Eu não sou a maioria das pessoas. Ela se aproximou. Observou suas mãos trabalhando. Papai costumava fazer isso. Dizia que os cavalos podiam sentir quando você estava bravo ou triste. Dizia que eles precisavam de mãos gentis e corações pacientes. Seu pai estava certo. Ele estava certo sobre muitas coisas. A voz dela vacilou. Sinto falta dele. Wyatt parou, pousou a escova, virou-se para encará-la. Eu sei que sim. Você sabe. Você sabe como é. Ela parou, engoliu em seco. Todo mundo diz que fica mais fácil, que o tempo cura, mas não cura. Apenas fica diferente. A dor se move para um lugar diferente, mas não vai embora. Não, não vai. Como você sabe? A pergunta pairou entre eles. Wyatt sentiu as velhas paredes se levantarem, o instinto de desviar, de mudar de assunto para se proteger da vulnerabilidade da verdade.
Mas ela foi corajosa o suficiente para compartilhar sua dor. Talvez ele lhe devesse o mesmo. Eu tinha uma filha, ele disse calmamente. O nome dela era Lily. Ela tinha 5 anos. Os olhos de Rosie se arregalaram. O que aconteceu? Fogo. Alguém incendiou nossa casa enquanto dormíamos. Minha esposa Clara. Ela levou Lily até a janela, a passou para mim. Mas o chão cedeu antes que Clara pudesse passar. A voz dele ficou rouca. Segurei minha filha e vi minha esposa queimar. E não havia nada que eu pudesse fazer para impedir. Os homens que fizeram isso. Matei 2 deles. O terceiro escapou. Ele a olhou. Tenho fugido desde então, com medo de que ele me encontre, com medo de que eu me aproxime de alguém e eles paguem o preço por me conhecer. Rosie ficou em silêncio por um longo momento. Então ela fez algo que o quebrou. Ela pegou a mão dele. Sinto muito pela sua família, ela disse. E sinto muito por você ter fugido, mas talvez... Ela apertou os dedos dele. Talvez você tenha fugido o suficiente. Ele queria dizer a ela que ela estava errada, que o perigo era real, que se aproximar dele era a pior coisa que ela poderia fazer. Mas as palavras não vinham porque pela primeira vez em 4 anos, ele não queria fugir. Os homens que mataram seu pai, ele disse em vez disso, nós os faremos pagar. Como? Ainda não sei, mas prometo a você, Rosie, prometo no túmulo de minha filha que eles responderão pelo que fizeram. Ela não se intimidou com a intensidade em sua voz. Não se afastou do fogo em seus olhos. Ok, ela disse simplesmente. Eu acredito em você. 3 palavras. Isso foi tudo o que foi preciso para mudar tudo. Naquela noite, o xerife Jonas Webb veio à pensão. Wyatt estava na varanda quando viu a estrela brilhando à luz do lampião. Webb era um homem grande, engordando, com os olhos cansados de alguém que havia parado de se importar com a justiça há muito tempo. Sr. Callahan, Webb subiu os degraus pesadamente. Dizem que você tem feito perguntas pela cidade. Isso é ilegal? Depende das perguntas. Perguntei sobre Thomas Mallister, sobre como ele morreu, sobre por que uma garotinha tem dormido nos degraus da loja por 3 semanas, sem que ninguém movesse um dedo para ajudá-la. A expressão de Webb não mudou. A morte de Mallister foi investigada. Considerada um acidente. Por quem? Por mim. E você conversou com todas as testemunhas. Examinou a cena, investigou as finanças dele e quem poderia se beneficiar com a sua partida. Um músculo contraiu na mandíbula de Webb. Fiz meu trabalho. Você conversou com a filha dele? Sério? Conversou com ela? Porque ela me disse que viu Brennan e Jacobs empurrarem o pai dela daquele andaime. Ela é uma criança aflita com imaginação. Ela é uma testemunha, a única testemunha, e você a dispensou porque acreditar nela significaria ir contra os 2 homens mais poderosos deste condado. Webb se aproximou, perto o suficiente para que Wyatt pudesse sentir o cheiro de uísque em seu hálito. Deixe-me dar um conselho, amigo. Grátis. Sua voz baixou. Esta cidade funciona do jeito que funciona. Pessoas que aceitam isso se dão bem. Pessoas que não. Ele encolheu os ombros. Bem, acidentes acontecem. Pergunte a Thomas Mallister. Isso é uma ameaça, xerife? É um fato da vida. Wyatt não recuou. Não quebrou o contato visual. Que está um fato para você, ele disse calmamente. Eu enterrei uma esposa e uma filha. Eu matei homens que mereciam morrer e alguns que talvez não. Passei 4 anos sem nada a perder e ninguém para se importar se eu vivesse ou morresse. Ele deu um passo à frente até que estivessem quase se tocando. Você não me assusta, Webb, nem Brennan e Jacobs. E se você acha que vou sair e deixar aquela garotinha à mercê dos homens que assassinaram o pai dela, você interpretou mal a situação. Webb manteve sua posição por um longo momento. Então, lentamente, ele recuou. Faça como quiser, ele disse, mas não diga que eu não te avisei. Ele saiu sem olhar para trás. Wyatt o observou ir, o coração batendo forte,
as mãos doendo por uma arma que ele jurara nunca mais sacar. Atrás dele, a porta rangeu. Ouvi. A voz de Rosie era pequena. Ele vai contar a eles, não vai, Brennan e Jacobs? Ele vai dizer que você é uma ameaça. Provavelmente. Então o que acontece? Wyatt se virou para encará-la. À luz do lampião, ela parecia ainda mais jovem do que seus 8 anos. Uma criança que já tinha visto demais, sobrevivido demais. Então descobriremos que tipo de homens eles realmente são, ele disse. E nos certificaremos de estar prontos quando eles mostrarem suas verdadeiras cores. Nós. Você não acha que eu estou fazendo isso sozinho, não é? Ele conseguiu um pequeno sorriso. Você é quem tem a evidência, quem viu o que aconteceu. Estamos nisso juntos agora. Algo mudou em sua expressão. Não exatamente confiança, isso levaria mais tempo para construir, mas algo próximo a isso. Ninguém nunca me disse isso antes. Juntos. Acostume-se. Ela quase sorriu. Quase. Foi um começo. Na manhã seguinte, tudo mudou. Wyatt estava ajudando a Sra. Thornton na cozinha quando um cavaleiro chegou à cidade, cansado e ofegante, o homem em suas costas, gritando alto o suficiente para ser ouvido a 3 quarteirões de distância. Elijah Crane. Alguém chame Elijah Crane. Houve um incêndio no Pasto Norte. Wyatt foi até a janela, observou as pessoas se derramarem na rua, observou o caos de uma pequena cidade enfrentando uma crise. Quem é Elijah Crane? Ele perguntou. O maior rancheiro do condado. Possui 10.000 acres ao norte daqui. A senhora Thornton limpou as mãos no avental. Bom homem, justo. Um dos poucos que não se curva a Brennan e Jacobs. E agora o pasto dele está em chamas. Momento conveniente, você não diria? Wyatt pegou seu chapéu. Onde fica este rancho? 8 milhas ao norte. Mas você não pode. Ele já estava saindo pela porta. Ele cavalgou com força, levando seu cavalo aos seus limites, seguindo a coluna de fumaça preta subindo contra o céu de verão. O cheiro o atingiu primeiro, aquele fedor acre e sufocante que vivia em seus pesadelos. Então a visão de homens lutando contra as chamas com pás e cobertores molhados, tentando salvar o que podiam. Um homem alto de uns 60 anos estava no centro de tudo, dirigindo o esforço com precisão militar. Seu rosto estava preto de fuligem, sua voz rouca de gritar, mas seus olhos estavam claros e afiados. Você, Elijah Crane. Wyatt desmontou, já se movendo em direção à linha de fogo. Quem está perguntando? Alguém que sabe como os incêndios começam e como não começam. Crane o olhou por um longo momento, então assentiu. Pegue uma pá, falaremos quando isso acabar. Eles trabalharam lado a lado por horas, combatendo as chamas que pareciam determinadas a consumir tudo em seu caminho. Quando o fogo foi contido, as mãos de Wyatt estavam cheias de bolhas, seus pulmões ardiam e seu corpo doía de maneiras que ele havia esquecido que eram possíveis. Mas o pasto foi salvo, em sua maior parte. Você tem um bom braço, disse Crane, passando-lhe um cantil. E não é estranho a esse tipo de trabalho. Minha família tinha uma propriedade no Kansas antes. Antes do quê? Wyatt não respondeu. Não precisava. Crane assentiu lentamente. Já vi seu tipo antes. Homens fugindo de algo. Geralmente algo que merece ser fugido. Ele pegou o cantil de volta. Mas hoje você correu para um incêndio em vez de fugir. Isso me diz algo. O que isso te diz? Que talvez você esteja cansado de fugir. Crane gesticulou para o pasto enegrecido. Isso não foi um acidente. Tenho inimigos que adorariam me ver arruinado. Homens que esperavam por uma desculpa para fazer um movimento. Brennan e Jacobs. As sobrancelhas de Crane se ergueram. Você os conhece, nós nos conhecemos. Então você sabe do que eles são capazes. Ele estudou o rosto de Wyatt. Estou com falta de pessoal. Perdi 2 homens no mês passado. Um pediu demissão. Um foi expulso da cidade por falar contra as pessoas erradas. Preciso de alguém em quem possa confiar. Alguém que não tenha medo de se levantar quando importa. Você não sabe nada sobre mim.
Eu sei que você cavalgou 8 milhas para ajudar um estranho a combater um incêndio. Eu sei que você tem as mãos de um trabalhador e os olhos de alguém que perdeu algo precioso. Crane estendeu a mão. Isso é o suficiente para mim. O que você me diz? Wyatt pensou em Rosie, na justiça, na promessa que havia feito no túmulo de sua filha. Ele apertou a mão de Crane. Quando começo? Amanhã. Tenho uma cabana de capataz vazia. 2 cômodos, telhado sólido perto da casa principal. Crane fez uma pausa. Grande o suficiente para um homem e uma criança. Se você está pensando o que eu acho que você está pensando. Wyatt olhou para ele. Como você fez isso? A senhora Thornton é minha prima. Ela mandou notícias esta manhã sobre um estranho que não sairia do lado da menina Mallister. Um fantasma de sorriso cruzou seu rosto enrugado. Thomas Mallister era um amigo meu, um bom amigo. Se a filha dele precisa de um lar, eu consideraria um privilégio tê-la em minhas terras. Algo se afrouxou no peito de Wyatt. Algo que estava apertado por 4 anos. Preciso perguntar a ela primeiro. É escolha dela, como deveria ser. Crane acenou para seu cavalo. Vá perguntar. Espero vocês 2 amanhã. Wyatt cavalgou de volta para Silver Creek mais rápido do que havia saído. Ele encontrou Rosie na varanda da pensão, sentada na mesma posição defensiva em que se sentara por 23 dias. Mas quando ela o viu, ela se levantou. Você voltou. Eu te disse que voltaria. As pessoas dizem muitas coisas. Eu não sou as pessoas. Ele desmontou, subiu os degraus, ajoelhou-se na frente dela. Tenho uma pergunta para você, Rosie Mallister. E preciso que você responda honestamente. O queixo dela se ergueu. Eu sempre respondo honestamente. Se você tivesse uma escolha real, viria comigo? Deixaria esta cidade. Começaria em um lugar novo onde ninguém sabe o que aconteceu. Onde você poderia ir para a escola e aprender a andar a cavalo e ter um quarto seu. Ela não respondeu imediatamente. Aqueles olhos âmbar procuraram seu rosto, procurando a mentira, a armadilha, a decepção esperando para surgir. Por quê? Ela finalmente perguntou. Por que você faria isso por mim? Porque você merece. Porque seu pai gostaria. Porque ele engoliu em seco. Porque eu estive sozinho por 4 anos e estou cansado disso. E talvez, apenas talvez, pudéssemos não estar sozinhos juntos. Lágrimas brotaram em seus olhos. Ela as piscou ferozmente. Não seria fácil, ela disse. Eu sou difícil. Eu discuto. Eu não confio nas pessoas. Eu provavelmente farei sua vida miserável. Provavelmente. E eu não vou te chamar de pai, nunca. Meu pai está morto. Você não é ele. Não estou tentando ser. Então o que você seria? Wyatt pensou. Realmente pensou. Alguém que fica, ele disse. Alguém que aparece. Alguém que luta por você mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil. Ele pegou a mão dela, pequena, calejada, tremendo. O que você quiser chamar, isso é o que eu serei. Ela olhou para as mãos unidas, depois para o rosto dele. Ok, ela sussurrou. Ok, eu vou com você. Uma única lágrima escapou, escorrendo por sua bochecha. Mas se você me deixar, se você desaparecer como todo mundo, eu não vou. Como eu sei? Wyatt tirou algo do bolso. Uma pequena figura de madeira, um coelho esculpido com detalhes amorosos. A única coisa que ele havia tirado das cinzas de sua antiga vida. Este era da minha filha, ele disse. Ela o chamava de Sr. Pulo. Era a coisa favorita dela no mundo. Ele o apertou na palma da mão de Rosie. Nunca deixei ninguém mais tocar nele. Nunca nem mostrei a ninguém, mas estou dando a você agora como uma promessa, como prova de que não vou a lugar nenhum. Rosie olhou para o coelho, para ele, para o coelho novamente. Então ela fez algo que quebrou todas as paredes que ele havia construído em torno de seu coração. Ela o abraçou, feroz, desesperada.
O abraço de uma criança que havia esquecido como a segurança se sentia e estava apenas agora se lembrando. Wyatt a segurou firme, sentindo seu pequeno corpo tremer com soluços que ela havia contido por 23 dias. E ele fez um voto silencioso a ela, a si mesmo, ao fantasma da filha que ele havia falhado em salvar. Esta, ele prometeu, esta eu protegerei, custe o que custar. Atrás deles, a senhora Thornton observava da porta, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. E em algum lugar da cidade, Brennan e Jacobs estavam prestes a aprender que algumas batalhas não podiam ser vencidas com dinheiro ou ameaças. Algumas batalhas eram vencidas por pessoas comuns que simplesmente se recusavam a desistir. 3 semanas no Rancho Crane mudaram Rosie de maneiras que Wyatt não esperava. Ela sorria agora, não muitas vezes, não facilmente, mas sorrisos reais que alcançavam seus olhos âmbar. Ela fazia refeições regulares, ganhava peso, perdia algumas das sombras assombradas sob suas maçãs do rosto, e ela falava. Senhor, como ela falava? Wyatt, por que os cavalos dormem em pé? Wyatt, como se chama daquele pássaro? Wyatt, posso aprender a laçar gado? Wyatt, a senhora Crane diz que devo usar vestidos, mas calças são melhores para escrever, você não acha? Ele respondia a todas as perguntas, mesmo as que ele não sabia as respostas. Você é bom com ela, Ruth Crane disse uma noite observando Rose perseguir vagalumes no quintal. Paciente, a maioria dos homens não se importaria. A maioria dos homens não perdeu o que eu perdi. Ruth ficou em silêncio por um momento. Então Elijah me contou sobre sua família, o incêndio. Sinto muito, foi há 4 anos. A dor não guarda calendários. Ela se virou para encará-lo. Eu estava cética quando Elijah o trouxe para cá. Um estranho sem passado, ele falaria sobre acolher o filho de outro homem. Parecia errado de alguma forma. E agora? Agora eu vejo o jeito que ela olha para você como se você fosse o primeiro solo firme que ela encontrou em um mês de afogamento. A voz de Ruth suavizou. Esse tipo de confiança não é dado levianamente. Não ouse traí-lo. Eu vou ver que você não o faça. Ela voltou para dentro, deixando Wyatt sozinho com pensamentos que ficavam mais pesados a cada dia. Brennan e Jacobs ainda não haviam feito nenhum movimento. Sem ameaças, sem avisos, sem visitas à meia-noite. O silêncio deveria ter sido reconfortante. Em vez disso, parecia a calma antes de uma tempestade de verão, a pressão aumentando, esperando para explodir. Você está pensando muito alto. Rosie apareceu ao lado dele, um pote de vagalumes brilhando em suas mãos. Seu rosto fica todo enrugado quando você se preocupa. Eu não fico enrugado. Você faz assim. Ela enrugou o rosto em uma careta exagerada. Não é assim que eu pareço. É exatamente assim que você parece. Ela ergueu o pote. Peguei 11. A senhora Crane diz que se você fizer um desejo em um vagalume, ele pode se tornar realidade. Mas você tem que soltá-los depois, ou o desejo vira ruim. O que você desejou? Ela ficou em silêncio por um momento, então tão suave que ele quase não ouviu. Eu desejei que os homens maus fossem embora para que pudéssemos ficar aqui para sempre. Wyatt se ajoelhou ao lado dela. Nós vamos ficar, Rosie, eu prometo. Mas eles ainda estão lá fora, Brennan e Jacobs. Eles ainda estão andando como se não tivessem matado meu pai. A voz dela endureceu. Isso não é justo. Não, não é. Então, o que vamos fazer a respeito? Ele não tinha uma resposta. Ainda não. Mas olhando para o rosto dela no brilho dos vagalumes, ele fez a si mesmo outra promessa. Ele encontraria uma. A resposta veio 3 dias depois, usando um vestido de viagem empoeirado e carregando uma sacola de couro cheia de papéis. Meu nome é Catherine Wells, disse a mulher, parada na sala de Elijah Crane como se fosse dona dela. Sou investigadora do escritório do procurador territorial em Helena. E tenho algumas perguntas sobre a morte de Thomas Mallister. Wyatt sentiu seu coração dar um salto. Como você soube de vir aqui? Ela sorriu afiada e sabendo. Um passarinho mandou uma carta detalhando tudo.
O suposto assassinato, as testemunhas que foram dispensadas, o xerife que se recusou a investigar. Leitura muito convincente. Wyatt olhou para Ruth, que de repente achou o seu bordado fascinante. Você? Ele perguntou. Alguém tinha que fazer alguma coisa. Ruth não olhou para cima. Você estava demorando demais. Catherine Wells sentou-se sem ser convidada. Já conversei com o xerife Webb. Ele foi pouco cooperativo. Alegou que a investigação foi completa, a morte foi acidental, e qualquer um que dissesse o contrário estava espalhando mentiras. E você acreditou nele. Eu acredito em evidências, Sr. Callahan, não em histórias. Ela tirou papéis de sua sacola. Thomas Mallister devia a Brennan e Jacobs $3.000, uma soma considerável. Ele estava trabalhando para pagar através de trabalho, construindo móveis, fazendo carpintaria. De acordo com o acordo, ele tinha mais 2 anos para pagar. Então eles não tinham motivos para matá-lo, Wyatt disse categoricamente. Pelo contrário, eles tinham todos os motivos. Catherine espalhou os papéis sobre a mesa. A terra onde Thomas Mallister estava morando não era deles. Pertencia a ele. Uma pequena parcela, sim, mas fica diretamente entre as propriedades orientais de Brennan e a operação de gado de Jacobs. Se eles pudessem adquiri-la, poderiam combinar suas propriedades. Elijah cortou um entendimento surgindo em seu rosto, criar a maior propriedade única no território, valendo aproximadamente $50.000 mais do que qualquer propriedade sozinha. Os olhos de Catherine estavam frios. 3.000 dívidas versus 50.000 de lucro. A matemática não é complicada. Mas Thomas não venderia, Ruth disse calmamente. Ele me disse uma vez que aquela terra era seu legado para Rosie. Ele morreria antes de deixá-los tomá-la. As palavras pairaram no ar. Ele morreu, Wyatt disse, e agora Rosie é a herdeira dele. Catherine assentiu. O que nos leva ao verdadeiro problema. Com Thomas morto e Rosie, uma criança menor sem guardião legal, ela tem um guardião. Eu. Você não tem legitimidade legal, Sr. Callahan. Você não é parente dela. Você não registrou papéis de adoção. Aos olhos da lei, Rosie Mallister é uma órfã sob tutela do território. A expressão de Catherine era sombria e há 3 dias, um homem chamado Victor Dunn entrou com uma petição em Helena alegando ser seu tio materno. O nome atingiu Wyatt como um soco. Eu nunca ouvi falar de nenhum Victor Dunn, nem Thomas aparentemente. Mas Dunn tem documentos, cartas supostamente da mãe de Rosie reconhecendo-o como família. Ele está solicitando custódia de emergência, alegando que a criança está vivendo em condições inadequadas com um estranho de caráter questionável. Isso é uma mentira. Não duvido, mas mentiras têm o poder de se tornar verdade quando há dinheiro suficiente para apoiá-las. Catherine juntou seus papéis. Dunn está conectado a Brennan e Jacobs. Não consigo provar ainda, mas o momento é muito conveniente para ser coincidência. Então, eles não podem comprar a terra, então eles estão tentando roubar a herdeira. A voz de Elijah era trovejante. Eles conseguirão a custódia de Rosie, reivindicarão sua herança e venderão a terra de seu pai para si mesmos. Essa é a minha teoria. Sim. As mãos de Wyatt tremiam de raiva, de medo, da terrível certeza de que ele estava prestes a perder outra criança que havia falhado em proteger. O que fazemos? Entre com sua própria petição de adoção imediatamente. Estabeleça legitimidade legal antes que a reivindicação de Dunn possa ser ouvida. Catherine se levantou. Eu o ajudarei com a papelada, mas você precisa de testemunhas de caráter, prova de renda estável, evidências de que pode prover o bem-estar dela, e você precisa disso rápido. A audiência está marcada para 2 semanas a partir de hoje. 2 semanas. 14 dias para provar que ele era digno de ser pai de Rosie. 14 dias antes que alguém tentasse tirá-la. Wyatt, Rosie estava parada na porta, com o rosto pálido. Quanto ela havia ouvido? Há um homem, ela disse com a voz tremendo.
Um homem que diz ser meu tio, ele está aqui fora. Ele quer me ver. Wyatt estava se movendo antes que ela terminasse de falar. Victor Dunn estava no quintal segurando o chapéu nas mãos, com um sorriso que fez a pele de Wyatt arrepiar. Ele era de meia idade, bem vestido, com o charme oleoso de um vendedor de óleo de cobra. Senhor Callahan, a voz de Dan era suave como manteiga. Ouvi muito sobre você, o estranho que demonstrou tanto interesse em minha pobre sobrinha órfã. Ela não é sua sobrinha. O sangue diz o contrário. O sorriso de Dan se alargou. A mãe dela, Bridget, era minha irmã. Trágico o que aconteceu. Só soube da morte de Thomas agora, ou teria vindo antes. Rosie nunca ouviu falar de você. Crianças esquecem. Faz anos desde a última vez que a vi. Ela mal andava. Dan olhou além de Wyatt para onde Rosie estava congelada na varanda. Olá, querida. Você se lembra do seu tio Victor? Não. A voz de Rosie era pequena, mas firme. Eu não te conheço. Claro que não, querida. Mas tudo bem. Teremos bastante tempo para nos reencontrarmos. Seus olhos deslizaram de volta para Wyatt. Assim que a questão da custódia for resolvida, não há nada a resolver, ela está ficando comigo. Essa não é sua decisão, lamento. A lei é bem clara. A família tem a primeira reivindicação sobre crianças órfãs, e eu sou família. Dan recolocou seu chapéu. Eu ficarei na pensão na cidade. A audiência é em 2 semanas. Sugiro que você se prepare para a despedida. Ele montou em seu cavalo e foi embora, deixando poeira e pavor em seu rastro. Rosie estava ao lado de Wyatt em um instante. Ele está mentindo. Minha mamãe nunca falou de nenhum irmão. Nunca, eu sei. Você não pode deixá-lo me levar. Por favor, Wyatt. Eu farei qualquer coisa. Ele caiu de joelhos, pegou o rosto dela nas mãos. Ouça-me. Ninguém vai te levar a lugar nenhum. Você entende? Eu vou lutar contra isso. Eu vou lutar contra ele. Eu vou lutar contra qualquer um que tente nos separar. Prometo. Eu prometo. Pela memória de Lily. Por tudo que tenho. Eu prometo. Ela se jogou em seus braços, soluçando, e ele a segurou forte contra o medo que ameaçava engoli-los os dois. Atrás deles, Catherine Wells observava com olhos calculistas. Preciso de acesso a registros públicos. Ela disse calmamente a Elijah. Certidões de nascimento, escrituras de terra, transações financeiras, tudo o que você puder encontrar sobre Victor Dunn. Terei Tero até de manhã. Bom, porque algo nisso não se encaixa. Ela pausou. Homens como Dunn não aparecem do nada. Alguém o enviou. Alguém com algo a ganhar. Brennan e Jacobs. Quase certamente. Mas provar isso, ela balançou a cabeça. Isso vai levar mais de 2 semanas. Os dias seguintes se misturaram em um frenesi de atividades. Wyatt reuniu testemunhas de caráter. Elijah e Ruth Crane, a Sra. Thornton, até a professora que trabalhava com Rosie em suas cartas. Catherine entrou com petições, contra-reivindicações, qualquer coisa para atrasar a audiência de custódia de Dunn. Mas Dunn também não estava ocioso. Ele visitou o rancho 2 vezes, sempre com documentos legais, sempre com aquele mesmo sorriso oleoso. Ele trouxe presentes para Rosie, bonecas, doces, um medalhão que ele alegava ter pertencido à mãe dela. Ela se recusou a tocar em qualquer um deles. Ele faz minha pele se sentir suja, ela disse a Wyatt após a 2ª visita, como se algo estivesse rastejando em mim. Confie nesse sentimento, isso significa algo. Mas e se o juiz acreditar nele? E se ele tiver mais provas do que nós? Então encontraremos nossas próprias provas, custe o que custar. No 5º dia, Catherine irrompeu na casa do rancho com papéis agarrados em seu punho. Eu encontrei, ela disse ofegante, o verdadeiro nome de Victor Dunn é Victor Crane, sem parentesco com Elijah. Ele é um golpista do Missouri, com mandados em 3 territórios por fraude, falsificação e roubo. As cartas que ele tem da mãe de Rosie são falsificações.
Comparei a caligrafia com documentos que Thomas arquivou no registro de terras. Não batem. Isso é suficiente para parar a audiência de custódia. Deveria ser, mas há mais. O rosto de Catherine estava sombrio. Dan tem recebido pagamentos de uma conta bancária em Cheyenne. A conta pertence a uma holding. Essa holding pertence a outra empresa. E essa empresa, deixe-me adivinhar, Brennan e Jacobs. Você está aprendendo. Ela espalhou os papéis sobre a mesa. Nós os temos, Wyatt. Prova financeira de que Dan é um procurador contratado, trabalhando em nome deles para roubar a herança de Rosie. Então, acabou. Não exatamente. Catherine hesitou. Esta evidência deterá Dan, mas não condenará Brennan e Jacobs. Eles alegarão ignorância, dirão que Dan agiu sozinho, o sacrificarão para se salvarem. E sem uma testemunha do assassinato de Thomas, Rosie viu. Rosie tem 8 anos. Seu testemunho já foi dispensado uma vez. Um bom advogado o destruirá. Catherine encontrou os olhos dele. Precisamos de mais. Algo concreto. Algo inegável. Onde encontramos isso? Não sei, mas conheço alguém que talvez saiba. Ela o levou à igreja na beira da cidade, onde um homem em vestes de pregador estava sozinho, em um banco olhando para o altar, como se estivesse esperando que Deus respondesse a uma pergunta. Reverendo Finch, Catherine disse, você me mandou aquela carta, aquela sobre Thomas Mallister. O reverendo não se virou. Sim, eu fiz. Você sabe de algo. Algo que você não colocou por escrito. Silêncio longo e pesado. Eu estava lá, ele finalmente disse. No dia em que Thomas morreu, eu vi tudo. O coração de Wyatt parou. Você os viu empurrá-lo. Eu os vi discutir. Vi Brennan agarrar o braço de Thomas. Vi Jacob se mover em direção a ele. A voz do reverendo falhou. Eu me escondi como um covarde. E quando ouvi Thomas atingir o chão, eu fugi. Por que você não contou a ninguém? Porque sou um bêbado e um jogador e um mentiroso, Sr. Callahan. Ele finalmente se virou e Wyatt viu a devastação em seus olhos. 10 anos atrás, Brennan me pegou roubando da coleta da igreja. Ele me chantageou desde então. Se eu falasse, ele me destruiria. Tudo o que construí, tudo o que me tornei, perdido. Então você deixou um assassino ir livre. Eu deixei muitas coisas irem livres. É o que os covardes fazem. Lágrimas escorriam pelo rosto do reverendo. Mas aquela garotinha dormindo naqueles degraus, esperando por um pai que nunca viria. Eu não conseguia mais viver com isso. Então escrevi a carta, contei tudo o que sabia a Catherine. E agora ele abriu as mãos. Agora estou pronto para enfrentar as consequências. Você vai testemunhar. Eu vou testemunhar. Mesmo que me destrua. Mesmo que Brennan cumpra todas as ameaças que já fez. O reverendo se levantou de repente, parecendo 10 anos mais velho. Thomas Mallister era meu amigo. Ele merecia mais do que meu silêncio. Wyatt estendeu a mão. Obrigado, reverendo. Não me agradeça ainda. Brennan e Jacobs não vão desistir sem lutar. Ele apertou a mão de Wyatt firmemente. Nem o seu pistoleiro contratado. Que pistoleiro contratado? O rosto do reverendo empalideceu. Você não sabe que eles trouxeram alguém do Colorado há 3 dias. Um homem chamado Silas Morrow. Ele tem observado o rancho. O nome atingiu Wyatt como uma bala no peito. Silas Morrow. O terceiro homem, aquele que havia ateado o fogo. Aquele que havia assassinado Clara e Lyle. Aquele de quem Wyatt vinha fugindo por 4 anos. Ele estava aqui. Ele os havia encontrado. E agora Rosie estava em perigo novamente. Wyatt. Catherine o observava, alarme em seus olhos. O que é? O que há de errado? Preciso voltar para o rancho agora. Ele correu para o seu cavalo, o coração batendo forte, as palavras do reverendo ecoando em seu crânio. Ele tem observado o rancho. 4 anos correndo. 4 anos escondendo. E tudo isso levou até aqui, a um momento que ele sempre soube que viria. Silas Morrow não o havia apenas encontrado.
Ele havia encontrado Rosie, e Wyatt sabia com terrível certeza absoluta que apenas um deles sobreviveria ao que viria a seguir. Ele forçou seu cavalo mais forte, orando para que não fosse tarde demais, orando para que a história não se repetisse, orando para que desta vez ele pudesse salvar a criança que lhe dera uma razão para parar de correr. A casa do rancho estava escura quando ele chegou. Demasiado escura, demasiado quieta. Rosie. Ele arrombou a porta. Rosie. Nenhuma resposta. Ele revistou a casa, o celeiro, o quintal. Nada. Então ele viu um bilhete preso ao travesseiro de Rosie, escrito em uma caligrafia que ele nunca tinha visto antes. Você tirou algo de mim há 4 anos. Agora eu tirei algo de você. Venha sozinho à velha mina à meia-noite, ou ela morre como sua esposa morreu gritando seu nome enquanto as chamas a consomem. SM. As pernas de Wyatt cederam. Ele caiu no chão, o bilhete amassado em seu punho, e pela primeira vez em 4 anos ele gritou. Wyatt não conseguia respirar. O bilhete tremia em suas mãos, as palavras borradas pelas lágrimas. Ele não conseguia parar, gritando seu nome enquanto as chamas a consomem. O rosto de Clara passou por sua mente. As pequenas mãos de Lily estendendo-se para ele através da fumaça e do fogo. Os gritos que ainda o acordavam no meio da noite. Não. Ele se forçou a ficar de pé. Não de novo. Não ela. Lily pegou seu cinto de arma do gancho ao lado da porta. Verificou as câmaras. Carregado. Pronto. 4 anos ele havia fugido deste momento. 4 anos se escondendo, olhando por cima do ombro, nunca deixando ninguém perto o suficiente para se tornar um alvo. E agora Silas Morrow o havia encontrado de qualquer maneira. Havia encontrado Rosie. A porta se abriu atrás dele. Wyatt. Elijah Crane estava ali respirando com dificuldade. Ruth me disse que viu um homem a cavalo indo em direção à velha mina com algo embrulhado na cela. É Morrow. Ele tem Rosie. Quem diabos é Morrow, o homem que matou minha família? A voz de Wyatt era gelo. O homem de quem tenho fugido por 4 anos. O homem que acabou de cometer o último erro de sua vida miserável. Você não pode ir sozinho. Deixe-me reunir alguns homens. Não. Wyatt o empurrou. O bilhete dizia, venha sozinho. Se ele vir mais alguém, ele a matará. Então qual é o seu plano? Wyatt parou na porta, virou-se. Meu plano é fazer o que eu deveria ter feito há 4 anos. Seus olhos estavam vazios de tudo, exceto de um propósito frio e terrível. Acabar com isso. Ele cavalgou através de uma escuridão tão densa que parecia um afogamento. O calor do verão havia se transformado em uma tempestade que estalava com raios, iluminando o caminho para a mina abandonada em breves e violentos flashes. Sua mente corria mais rápido que seu cavalo. Como Morrow o havia encontrado? Depois de 4 anos, depois de milhares de milhas, depois de todas as precauções que Wyatt havia tomado, como? Então a ficha caiu. Brennan e Jacobs. Eles haviam contratado Morrow. Usaram seu dinheiro e conexões para rastrear exatamente o tipo de homem que teria um rancor contra Wyatt Callahan. Eles não poderiam saber a história completa. Não poderiam saber sobre Clara e Lily. Mas eles haviam encontrado a arma perfeita de qualquer maneira. Bastardos. Wyatt respirou. Vocês também responderão por isso. A entrada da mina se aproximava. Uma boca negra na encosta da colina. Sem luzes, sem som, exceto a chuva. Ele desmontou, sacou sua arma. Morrow! Sua voz ecoou na pedra. Estou aqui sozinho, assim como você queria. Silêncio. Então, das profundezas da mina. Entre, Callahan. Vamos terminar o que começamos. Wyatt entrou na escuridão. O poço da mina se estendia à frente, mal visível no brilho fraco de uma lanterna distante. Água pingava do teto. O ar cheirava a terra velha e a algo mais, querosene.
Suas botas chapinhavam em poças enquanto ele avançava mais fundo. Cada instinto gritava armadilha. Mas em algum lugar à frente, Rosie estava esperando, contando com ele. Ele não a falharia, não como ele falhou com Lily. O túnel se abriu em uma câmara maior. Morrow estava no centro, a lanterna aos seus pés, projetando sombras que faziam seu rosto parecer uma caveira. Atrás dele, Rosie estava amarrada a uma viga de suporte de madeira, com uma mordaça na boca, terror em seus olhos âmbar. Aí está ele. A voz de Morrow era um rosnado baixo. O homem que matou meus irmãos. Seus irmãos eram assassinos. Eles queimaram minha casa com minha esposa e filho dentro. Eles estavam fazendo um trabalho, apenas negócios, nada pessoal. Morrow abriu as mãos. Você tornou pessoal quando colocou balas neles. Eles mereciam coisa pior. Talvez sim. Os olhos de Morrow brilharam à luz da lanterna. Mas você não pode ser quem decide isso. Você não pode tirar tudo de mim e depois ir embora ao pôr do sol como um herói. Eu nunca fui a lugar nenhum. Eu fugi todos os dias por 4 anos. Eu fugi e eu segui todos os dias por 4 anos. Morrow puxou uma faca do cinto. Começou a limpar as unhas com casual ameaça. Sabe o que me manteve? O pensamento deste momento. Você parado lá indefeso, me vendo tirar algo precioso de você. Ela não tem nada a ver com isso. Nem meus irmãos, mas você os matou de qualquer maneira. A arma de Wyatt se levantou. Deixe-a ir, Morrow. Isso é entre nós. Você está certo? É. Morrow se moveu em direção a Rosie, a faca brilhando. Mas eu aprendi que machucar um homem diretamente não o quebra. Não de verdade. Você tem que machucar o que ele ama. É isso que quebra um homem. É isso que o faz sentir o que eu senti todos os dias desde que você assassinou minha família. Sua família assassinou a minha primeiro. Detalhes. Morrow pressionou a faca contra a garganta de Rosie. Solte a arma, Callahan. Ou eu abro o pescoço dela aqui. A mão de Wyatt tremeu. Cada fibra de seu ser gritava para atirar, para acabar com este monstro antes que ele pudesse machucar Rosie. Mas a faca estava muito perto. Um movimento errado e ele largou a arma. Chute-a para longe. Ele a chutou. Morrow sorriu. Aquele sorriso morto e vazio que assombrava os pesadelos de Wyatt. Bom garoto. Agora podemos conversar como homens civilizados. O que você quer? Eu quero que você sofra como eu sofri, como tenho sofrido por 4 anos. Morrow puxou Rosie para os pés, a faca ainda na garganta dela. Essa garota, ela importa para você. Sim, quanto? Mais do que a minha própria vida. Boa resposta. O sorriso de Morrow se alargou. Então você vai entender o que estou prestes a fazer. Ele moveu a faca da garganta de Rosie para a corda que prendia seus pulsos. Cortou-a com um movimento rápido. Corra, menina! Os olhos de Rosie se arregalaram. Ela não se moveu. Eu disse corra! Morrow a empurrou em direção ao túnel. Saia daqui antes que eu mude de ideia. Ela tropeçou, se recompôs, olhou para Wyatt com confusão desesperada. Vá, Rosie! Sua voz falhou. Corra! Não pare até chegar ao rancho. Mas vá! Ela correu. Seus passos ecoaram pela mina, ficando mais fracos, depois desaparecendo completamente. Wyatt e Morrow ficaram sozinhos. Por quê? Wyatt perguntou. Por que deixá-la ir? Porque matá-la nunca foi o objetivo? Morrow pegou a arma de Wyatt, examinou-a casualmente. Eu poderia ter cortado a garganta dela no momento em que você entrou. Poderia ter feito você assistir como prometi. Mas então eu percebi algo. O quê? Que você daria as boas-vindas à morte? Que você ficaria aliviado por ter acabado? Os olhos de Morrow encontraram os dele. E eu não quero que você fique aliviado, Callahan. Eu quero que você esteja quebrado. Eu quero que você passe o resto da sua vida sabendo que todos que você ama estão em perigo por sua causa. Aquela garotinha, ela nunca estará segura enquanto você estiver vivo. Nem ninguém mais de quem você se aproximar. E daí?
Você vai me deixar viver? Por enquanto? Morrow ergueu a arma. Mas primeiro, um lembrete. Ele atirou. A bala rasgou o ombro de Wyatt, fazendo-o girar, caindo de joelhos. A dor explodiu em seu corpo, branca, quente e cegante. Isso é pelos meus irmãos. Morrow ficou sobre ele. A próxima, quando eu decidir entregá-la, será por mim. Ele jogou a arma vazia ao lado do corpo sangrando de Wyatt. Corra novamente, Callahan. Corra o mais longe e rápido que puder. E saiba que eu sempre estarei atrás de você, observando, esperando, pronto para pegar tudo no momento em que você baixar a guarda. Passos recuaram, desapareceram. Wyatt jazia na terra, o sangue se acumulando debaixo dele, e se perguntou se Morrow estava certo, se ele deveria correr, se ficar apenas traria mais morte, mais dor, mais perda. Então ele ouviu uma voz pequena e desesperada ecoando da entrada do túnel. Wyatt, Wyatt, Rosie, ela havia voltado. Ele se forçou a ficar de joelhos, então de pé. Cada movimento enviava agonia gritante através de seu ombro. Mas ele se moveu de qualquer maneira porque ela havia voltado. Porque ela não o havia deixado sozinho no escuro. Porque era isso que a família fazia. Ele cambaleou em direção à luz. Rosie o encontrou na entrada do túnel, jogando os braços em volta dele com tanta força que ele quase caiu novamente. Você está sangrando. Oh, Deus, você está sangrando tanto. Eu estou bem. A mentira veio mais fácil do que deveria. Precisamos nos mover. Você pode me ajudar a andar? Ela se abaixou sob seu braço bom, assumindo o máximo de seu peso que seu pequeno corpo podia aguentar. Juntos, passo a passo agonizante, lhe saíram da mina. Seu cavalo esperava onde ele o havia deixado. Rosie o ajudou a montar, então subiu atrás dele, seus braços apertados em volta de sua cintura. Sinto muito, ela sussurrou enquanto cavalgavam. Sinto muito por ter sido pega. Tentei lutar, mas ele era tão rápido. Não é sua culpa. Nada disso é sua culpa. Mas se eu não tivesse, Rosie, ele virou a cabeça o suficiente para ver o rosto dela. A única pessoa culpada aqui é Silas Morrow e os homens que o contrataram. Brennan e Jacobs, sim. Então nós os faremos pagar. A voz dela endureceu. Todos eles. Pelo meu pai, pela sua família, por tudo. Ele quase sorriu. Quase. Esse é o plano. Eles chegaram ao rancho ao amanhecer. Elijah e Ruth correram para encontrá-los. Catherine logo atrás. Meu Deus! O rosto de Ruth ficou branco quando ela viu o sangue lá dentro. Agora vou mandar alguém buscar o médico. Eles o colocaram em uma cama. Ruth cortou a camisa dele, examinou a ferida com mãos que tremiam apenas levemente. A bala atravessou limpa, ela disse. Errou o osso. Você teve sorte. Não me sinto com sorte. Você está vivo. Aquela garota está viva. Todo o resto pode ser consertado. O médico chegou 1 hora depois. Um velho com mãos firmes e olhos que já tinham visto coisa pior. Ele limpou a ferida, costurou-a, envolveu-a em ataduras limpas. Descanse, ele disse. 2 semanas no mínimo. Se esse ombro se mover demais, ele vai rasgar e você vai sangrar até a morte. Não posso descansar. A Wyatt. Catherine deu um passo à frente. Deixe-nos cuidar disso. O reverendo Finch está pronto para testemunhar. Tenho os registros financeiros que conectam Dana, Brennan e Jacobs. Temos o suficiente para apresentar acusações. Morrow ainda está por aí. E o xerife Webb não vai mover um dedo para encontrá-lo. Mas o marechal territorial vai. A expressão de Catherine era feroz. Mandei notícias ontem à noite. Ajuda está chegando. Ajuda de verdade. Você só precisa ficar vivo o tempo suficiente para que ela chegue. Rosie apareceu à beira da cama. Ela havia sido limpa, trocada por roupas frescas, mas seus olhos ainda mantinham sombras que talvez nunca se dissipassem completamente. Não vou embora, ela disse. Não me importo com o que digam. Vou ficar bem aqui.
Wyatt estendeu a mão para ela com seu braço bom. Ok, é isso, você não vai discutir. Funcionaria se eu fizesse? Não, então. Ok. Ele apertou os dedos dela. Fique. Ela puxou em uma cadeira, posicionou-a perto o suficiente para tocá-lo e se acomodou como se estivesse se preparando para um cerco. Eu estava com medo, ela disse baixinho. Na mina, quando ele tinha aquela faca na minha garganta, eu pensei que ia morrer. Eu sei, mas eu não estava com medo de morrer. Não de verdade. Ela olhou para ele com aqueles olhos âmbar. Eu estava com medo de que você se culpe, que você achasse que era sua culpa, como você acha que tudo é sua culpa. Rosie, não é sua culpa, Wyatt. O incêndio que matou sua família, o assassinato do meu pai, Morrow vindo atrás de nós, nada disso é sua culpa. A voz dela falhou. Homens maus fazem coisas ruins. Isso é problema deles, não das pessoas que eles machucam. Wyatt sentiu algo se abrir dentro dele. Algo que ele vinha carregando por 4 anos. Um peso tão pesado que ele havia esquecido como era se manter reto. Quando você ficou tão sábia, eu tive uma boa professora. Ela quase sorriu. Você continuava me dizendo que a morte do meu pai não era minha culpa. Que esperar naqueles degraus não me deixava fraca. Que às vezes as coisas acontecem e tudo o que podemos fazer é sobreviver a elas. Ela encolheu os ombros. Eu achei que talvez você precisasse ouvir isso também. Ele a puxou para perto, ignorando a dor em seu ombro. Ela cheirava a sabão e grama de verão e tudo o que ele pensou ter perdido para sempre. Eu te amo, ele disse. Você sabe disso, certo? Eu sei. A voz dela estava abafada contra o peito dele. Eu também te amo. 3 palavras. 3 palavras simples que significavam tudo. Que mudaram tudo. As 2 semanas seguintes foram as mais difíceis da vida de Wyatt. Não por causa da ferida, embora essa doesse muito. Não por causa de Morrow ainda lá fora em algum lugar, esperando seu momento para atacar. Porque a audiência de custódia de Rosie estava marcada e Victor Dunn não havia desistido. Ele apareceu no tribunal em Helena, parecendo respeitável e injustiçado, contando histórias sobre um estranho cruel que havia roubado sua sobrinha de sua família legítima. Catherine o destruiu. Ela apresentou os registros financeiros mostrando pagamentos de Brennan e Jacobs. Ela produziu seu histórico criminal do Missouri. Ela trouxe testemunhas que o haviam visto se encontrando com Jacobs em segredo. E então ela chamou o reverendo Finch. O reverendo entrou naquele tribunal como um homem indo para sua execução. Suas mãos tremiam, sua voz tremia, mas ele disse a verdade. Tudo isso. Ele descreveu a discussão no andaime. Descreveu Brennan agarrando o braço de Thomas. Descreveu Jacobs empurrando, deliberado e cruel. Descreveu Thomas Mallister caindo para a morte enquanto 2 homens ricos observavam e não faziam nada para ajudar. O tribunal explodiu. Dunn tentou fugir. Oficiais do tribunal o pegaram na porta. Brennan e Jacobs, que haviam vindo esperando uma vitória fácil, se viram enfrentando acusações de assassinato em vez disso. Vocês não podem fazer isso. Brennan gritou enquanto os delegados o arrastavam. Nós somos donos desta cidade. Nós somos donos de todos. Não mais, Catherine disse calmamente. Não mais. Wyatt observou do fundo do tribunal, com o braço em uma tipóia, Rosie apertada ao seu lado. Acabou? Ela sussurrou. Realmente acabou. Não exatamente. Ainda há o julgamento. Ainda, Sr. Callahan. Ele se virou. O marechal territorial se aproximou. Um homem alto com cabelo prateado e olhos que haviam visto morte demais para se surpreender com qualquer coisa. Encontramos Silas Morrow. O coração de Wyatt parou. Onde? Morto, pendurado em uma árvore a cerca de 10 milhas ao sul daqui. Um bilhete em seu bolso dizia que ele não conseguia viver com o que havia feito. Não conseguia encarar o homem em que havia se tornado. O marechal pausou. Curioso, no entanto, o enforcamento parecia profissional. Profissional demais para um suicídio.
O que você está dizendo? Estou dizendo que alguém queria Morrow silenciado permanentemente. Os olhos do marechal eram duros. Brennan e Jacobs, provavelmente, amarrando pontas soltas antes do julgamento. Então, ele realmente se foi. Ele realmente se foi. O marechal estudou o rosto de Wyatt. Você pode parar de fugir agora, Sr. Callahan. Quaisquer demônios que o estavam perseguindo estão mortos e enterrados. Mortos e enterrados. 4 anos de medo. 4 anos olhando por cima do ombro. 4 anos fugindo de um monstro que o assombrava a cada passo. Acabou. Assim, os joelhos de Wyatt cederam. Ele sentou-se pesadamente no banco mais próximo, olhando para o nada. Rosie escorregou a mão na dele. Você está livre, ela disse suavemente. Nós estamos livres. Eu não, ele engoliu em seco. Eu não sei como ser livre. Nós vamos descobrir juntos. Ela encostou a cabeça no ombro bom dele. É isso que as famílias fazem. Famílias. A palavra o atingiu como uma revelação. Ele tinha uma família novamente, quebrada e marcada e pouco convencional, mas real. Uma filha que o amava apesar de todas as paredes que ele havia construído. Um futuro que se estendia além da próxima cidade, da próxima fuga, da próxima tentativa desesperada de superar seu passado. A audiência de adoção, ele disse de repente. Quando é? Amanhã de manhã. Catherine apareceu ao lado deles. O juiz Morrison concordou em acelerar dadas as circunstâncias e a reivindicação de custódia de Dunn foi indeferida junto com sua liberdade. Ele está enfrentando acusações de fraude em 3 territórios. Wyatt olhou para Rosie. Você está pronta? Estou pronta desde o dia em que você parou de passar por mim. Ela sorriu o primeiro sorriso real e completo que ele já vira dela. Vamos torná-lo oficial. Na manhã seguinte, em um pequeno tribunal em Helena, Wyatt Callahan se apresentou perante o juiz Morrison e respondeu a perguntas sobre sua capacidade de prover para uma criança. Sim, ele tinha emprego estável. Sim, ele tinha um lar. Sim, ele entendia as responsabilidades da paternidade. Sim, ele amava Rosie Mallister mais do que sua própria vida. E você, senhorita Mallister? O juiz se virou para Rosie. Você quer que o Sr. Callahan seja seu pai legal? Sim, senhor. Você entende que isso é permanente? Que muda seu nome, sua família, tudo? Sim, senhor. A voz de Rosie estava firme, mas meu nome já foi mudado pelo que passamos. Os papéis estão apenas acompanhando. O juiz quase sorriu. Bendito. Ele assinou os documentos, carimbou-os, tornou-os oficiais. Parabéns, Sr. Callahan. Você agora é o pai legal de Rosie Mallister Callahan. Rosie jogou os braços em volta de Wyatt com tanta força que ele quase caiu. Eu tenho uma família, ela sussurrou. Uma família de verdade? Você sempre teve. Ele a abraçou forte. Nós só não tínhamos os papéis para provar isso. Eles saíram daquele tribunal para a luz brilhante do sol de verão. Pai e filha, ambos órfãos, ambos marcados, ambos sobreviventes, mas não mais sozinhos. Nunca mais sozinhos. Elijah e Ruth esperavam perto da carroça, sorrindo. A senhora Thornton enxugou os olhos com um lenço. Até Catherine Wells sorriu um sorriso real que suavizou suas feições marcantes. Bem-vinda à família, Rosie Callahan, disse Ruth. Obrigada. Rosie olhou para Wyatt. Podemos ir para casa agora? Casa? A palavra não doía mais. Não parecia uma armadilha ou um alvo ou algo que seria tirado dele no momento em que ele baixasse a guarda. Parecia uma promessa, um começo, uma razão para parar de correr e começar a viver. Sim, Wyatt disse, sua voz rouca de emoção. Vamos para casa. Eles subiram na carroça. Rosie se apertou ao lado dele, tagarelando sobre todas as coisas que ela queria fazer quando voltassem ao rancho. Eu quero aprender a cavalgar corretamente e quero ajudar com o gado. E a senhora Crane prometeu me ensinar a fazer torta. Torta de verdade.
Não o tipo que você queima quando tenta. Eu não queimo torta. Você queima tudo. Isso não. Ele parou. Ok, isso é um pouco verdade. Ela riu. Na verdade, riu. O som era como a luz do sol rompendo as nuvens de tempestade, como a primeira chuva depois de uma longa seca, como a esperança ganhando voz. Wyatt colocou o braço em volta dela e observou a paisagem de Montana passar. Seu ombro doía, seu coração estava cheio, e em algum lugar à frente, uma cabana esperava. 2 quartos, telhado sólido, grande o suficiente para um homem e sua filha. Grande o suficiente para uma família. Wyatt. Sim. Obrigado por parar, por me ver quando ninguém mais viu, por lutar por mim mesmo quando era difícil. Ele beijou o topo da cabeça dela. Obrigado por me deixar. A carroça seguiu em direção à casa, em direção ao futuro, em direção ao que viria a seguir. Juntos. O verão desbotou para o outono, e com ele veio o julgamento que determinaria se Brennan e Jacobs pagariam pelo assassinato de Thomas Mallister. Wyatt sentou-se no tribunal todos os dias, Rosie ao seu lado, observando enquanto testemunha após testemunha subia ao estrado. Peões de rancho que haviam visto Brennan ameaçar Thomas. Pessoas da cidade que haviam ouvido Jacobs se gabar de lidar com encrenqueiros. Registros bancários mostrando transferências suspeitas. Escrituras de terra provando o motivo. E o reverendo Finch, que disse a verdade sobre o que havia testemunhado, mesmo enquanto suas mãos tremiam e sua voz falhava. Eles o empurraram, disse o reverendo, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Deus me perdoe por ficar em silêncio por tanto tempo, mas eu os vi empurrar Thomas Mallister para a morte. O advogado de Brennan tentou desacreditá-lo. Mencionou seu vício em bebida, suas dívidas de jogo, seu histórico de mentiras. Mas o júri tinha olhos. Eles podiam ver a culpa escrita no rosto de Brennan. O cálculo frio no olhar de Jacobs. 3 dias de testemunho. 6 horas de deliberação. Culpados, ambos. Homicídio de primeiro grau. Quando o veredito foi lido, Rosie agarrou a mão de Wyatt com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Eles conseguiram, ela sussurrou. Eles realmente conseguiram. Justiça, Wyatt disse calmamente. Não vingança. Justiça. Existe alguma diferença? Sim. Ele olhou para os 2 homens sendo levados acorrentados. A vingança teria parecido melhor. A justiça apenas parece certa. Fora do tribunal, a Sra. Thornton esperava com lágrimas nos olhos. Thomas pode descansar agora, ela disse, puxando Rosie para um abraço forte. Seu papai pode finalmente descansar. Eu sei. A voz de Rosie estava abafada contra o ombro da mulher mais velha. Eu consigo sentir. Naquela noite, Wyatt levou Rosie ao túmulo de seu pai pela primeira vez desde que tudo começou. Eles ficaram juntos na luz que desvanecia, o vento de outono fresco contra seus rostos. Oi, papai, Rosie disse suavemente. Sou eu, Rosie. Silêncio. Apenas o vento e o chamado distante de pássaros indo para o sul. Eles pegaram os homens que te machucaram. Eles vão para a prisão por muito tempo, talvez para sempre. Ela pausou. Eu queria que você soubesse. Wyatt permaneceu em silêncio, dando-lhe espaço. Eu tenho uma nova família agora, Wyatt. Ele é meu pai agora, legalmente e tudo. A voz dela falhou. Mas você ainda é meu papai. Você sempre será meu papai. Wyatt sabe disso. Ele diz que há espaço suficiente no meu coração para ambos. Ela se ajoelhou e colocou um pequeno coelho de madeira na sepultura. O que Wyatt havia dado a ela. O que havia pertencido a Lily. Isso é para você. Era precioso para a filha de outra pessoa e agora é um presente da sua. Ela pressionou a mão contra a terra. Eu te amo, papai. Eu te farei orgulhoso, eu prometo. Ela se levantou, enxugou os olhos e voltou para onde Wyatt esperava.
Você deu a ele o Sr. Pula. Ele disse gentilmente. Ele precisava mais do que eu. Ela escorregou a mão na dele. Além disso, tenho algo melhor agora. O que é isso? Você. O caminho de volta para o rancho foi bastante confortável. Rosie adormeceu no ombro de Wyatt, exausta com o peso emocional do dia. Ele a carregou para dentro, a colocou na cama e sentou na cadeira perto da porta dela, a mesma cadeira em que ele se sentara naquela primeira noite na pensão, quando tudo era incerto e aterrorizante. Quão longe eles tinham chegado desde então. Você está pensando muito alto de novo. Ele olhou para cima. Rosie o observava com olhos sonolentos. Pensei que você estava dormindo. Eu estava. Então senti você preocupado. Ela bocejou. O que há de errado? Nada está errado. Mentiroso. Ele quase sorriu. Eu estava pensando no futuro. No que vem a seguir. Nós moramos aqui. Eu vou para a escola. Você trabalha com os cavalos. A senhora Crane me ensina a fazer torta. Ela disse como se fosse a coisa mais simples do mundo. O que mais há? Eu não sei. É isso que me assusta. Rosie sentou-se esfregando os olhos. Wyatt, posso te dizer uma coisa? Sempre. Antes de você me encontrar, eu costumava sonhar com o que aconteceria depois que o papai voltasse. Teríamos uma casa. Eu iria para a escola. Ele construiria móveis lindos e as pessoas viriam de todos os lugares para comprá-los. Eu tinha tudo planejado. Isso parece bom. Era, mas também era apenas um sonho. Algo a que eu me apegava, porque o mundo real era muito difícil. Ela o olhou nos olhos. Agora eu não sonho com o futuro. Eu apenas o vivo um dia de cada vez. E de alguma forma isso é melhor. Isso é mais real. Quando você ficou tão sábia? Eu tive uma boa professora. Ela se deitou novamente, puxou o cobertor até o queixo. Pare de se preocupar com o amanhã, Wyatt. Hoje é o suficiente. Hoje é bom. Hoje é o suficiente. Ele sentou com aquelas palavras muito depois que ela adormeceu. Os meses seguintes passaram em um ritmo que parecia quase comum. Wyatt trabalhou no rancho ao lado dos homens de Elijah, ganhando seu respeito com sua habilidade e seu silêncio. Rosie começou a escola, fazendo amigos, voltando para casa com histórias sobre a aritmética impossível da senhorita Peterson e o canto terrível de Annie Crawford. Eles jantavam juntos todas as noites, conversavam sobre tudo e nada. Construíram algo que parecia mais um lar a cada dia que passava. Mas Wyatt não conseguia se livrar da sensação de que algo estava faltando. Você está inquieto, disse Elijah uma manhã, observando Wyatt andar pelo celeiro. Já vi esse olhar antes em soldados voltando da guerra. Em homens que passaram tempo demais fugindo para saber como ficar parados. Não sei o que há de errado comigo. Eu sei. Elijah encostou-se a um poste, braços cruzados. Você está esperando que o outro sapato caia. Esperando que algo ruim aconteça, porque coisas boas não duram. Não para homens como você. Homens como eu, sobreviventes, lutadores, pessoas que passaram pelo inferno e saíram do outro lado. Os olhos de Elijah eram gentis, mas inabaláveis. Você não confia na felicidade, Callahan. Você mantém uma mão em sua arma, mesmo quando não há inimigo à vista. Wyatt não teve resposta porque era verdade. Aqui está algo que aprendi da maneira difícil. Elijah continuou. A felicidade não é uma recompensa pelo sofrimento. Não é algo que você ganha machucando o suficiente. É apenas uma escolha. Uma escolha para se permitir tê-la, mesmo quando todo instinto grita que você não merece. E se eu perder, se algo acontecer com Rosie, com esta vida, então você sobreviverá a isso também. Porque é isso que você faz. Elijah empurrou o poste. Mas você também pode perder anos de alegria, porque estava ocupado demais se preparando para uma dor que nunca veio. Pense nisso. Ele foi embora, deixando Wyatt sozinho com pensamentos que cortavam mais fundo do que qualquer faca. Naquela noite, Wyatt encontrou Rosie no celeiro, escovando sua égua favorita. Posso te perguntar uma coisa? Ele disse, você sempre pode.
Você está feliz? Realmente feliz morando aqui comigo? Ela parou de escovar, virou-se para encará-lo com aqueles olhos âmbar que viam demais. De onde vem isso? Apenas responda à pergunta. Rosie largou a escova, caminhou até onde ele estava, olhou para ele com uma expressão que era de alguma forma antiga e impossivelmente jovem. Eu fui feliz uma vez antes, ela disse lentamente. Com o papai, era um tipo diferente de felicidade, menor, talvez mais simples. Apenas nós dois contra o mundo. E agora é maior, mais assustadora, porque há mais a perder. Ela estendeu a mão, tocou o rosto dele. A maneira como uma filha toca um pai, ela tem medo de perder. Mas é isso que a torna real, não é? O medo, o risco. Se você não pode perder algo, você realmente não pode tê-lo. Eu não te mereço, Wyatt disse, sua voz rouca. Provavelmente não, ela sorriu. Mas você está preso a mim de qualquer maneira. Ele a puxou para um abraço, a segurou firme e se permitiu sentir algo que vinha lutando por meses. Esperança. Esperança real. O tipo que não esperava permissão ou prova. O tipo que apenas existia. O inverno chegou cedo naquele ano, cobrindo o rancho de branco, transformando o mundo em um país das maravilhas tranquilo e congelado. Na véspera de Natal, a família Crane se reuniu na casa principal para uma celebração da qual Wyatt não esperava fazer parte. Isso é demais, ele protestou enquanto Ruth lhe entregava um pacote embrulhado. Não trouxemos nada. Vocês trouxeram a si mesmos. Isso é o suficiente. Os olhos de Ruth brilharam. Abra! Dentro havia um relógio de bolso antigo e bonito, com uma inscrição na capa interna para Wyatt, que finalmente parou de correr. Com gratidão. Elijah e Ruth. Wyatt não conseguia falar. Era do meu pai, Elijah disse bruscamente. Ele gostaria que você o tivesse. Um homem precisa de um jeito de marcar o tempo quando planeja ficar em algum lugar por tempo suficiente para que o tempo importe. Rosie pulou ao lado dele, praticamente vibrando de empolgação. Abra o meu! Abra o meu! Ele desembrulhou o presente dela cuidadosamente. Dentro havia um desenho rudimentar, mas reconhecível. Duas figuras em pé na frente de uma cabana, uma alta, uma pequena, ambas sorrindo. Somos nós, Rosie disse desnecessariamente. É o lar. É perfeito. A voz dele saiu rouca. É absolutamente perfeito. Mais tarde, depois que a celebração diminuiu e a casa ficou silenciosa, White sentou na varanda da cabana, observando as estrelas surgirem no céu frio e claro. Rosie apareceu ao lado dele, embrulhada em um cobertor, sua respiração formando nuvens no ar. Você está fazendo de novo, ela disse. Fazendo o quê? Pensando muito alto, ela se sentou na cadeira ao lado dele. O que é desta vez? Eu estava pensando no Natal passado. Eu nem me lembro onde estava. Alguma cidade, algum salão, sozinho. Parece triste. Era. Ele olhou para ela. E agora estou aqui com você, com uma família, com um lar. Ele balançou a cabeça lentamente. Eu ainda não entendo como aconteceu. Aconteceu porque você parou. A voz de Rosie era factual. Você me viu sentada naqueles degraus, e em vez de passar como todo mundo, você parou. Todo o resto, tudo isso veio daquela única decisão. Tão simples e tão difícil. Ela puxou o cobertor mais apertado. A maioria das pessoas passa a vida inteira passando por coisas que importam. Você não. Essa é a diferença. O silêncio que se seguiu foi confortável, cheio, completo. Wyatt. Sim. Fico feliz que você tenha parado. Eu também, Rosie. Eu também. A primavera chegou lentamente, relutantemente, como se não tivesse certeza se Montana merecia o calor depois de um inverno tão brutal. Mas quando finalmente chegou, trouxe algo que Wyatt não havia antecipado. Uma carta. É do Kansas, disse a Sr. Thornton, entregando-a a ele durante uma visita à cidade.
Chegou pelo correio há 3 dias. Wyatt olhou para o envelope. O remetente era familiar. A cidade onde Clara e Lily foram enterradas, a cidade de onde ele fugiu há 4 anos e nunca mais olhou para trás. Notícias ruins? Rosie perguntou, lendo sua expressão. Ainda não sei. Ele abriu com mãos que não estavam muito firmes. Caro Sr. Callahan, meu nome é Sarah Mitchell. Eu era amiga de sua esposa, Clara. Tenho tentado encontrá-lo há 3 anos e só recentemente soube de seu paradeiro através do escritório do Marechal Territorial. Clara me pediu para lhe dar algo. Antes de morrer, ela conseguiu salvar uma carta que havia escrito para você. Ela a entregou para mim pela janela momentos antes da casa desabar. Eu a mantive segura todo esse tempo, esperando uma chance de entregá-la. Se você estiver disposto, gostaria de entregá-la a você. Clara me fez prometer que chegaria às suas mãos, e é uma promessa que pretendo cumprir. Com esperança, Sarah Mitchell. Wyatt leu a carta 2 vezes, 3 vezes. O que é? Rosie perguntou suavemente. Uma carta da minha esposa escrita na noite em que ela morreu. Os olhos de Rosie se arregalaram. Isso é, eu sei. Você vai responder? Deixe esta Sarah vir. Wyatt olhou para a carta, para o nome de Clara escrito à mão de um estranho, para 4 anos de dor, culpa e perguntas que nunca foram respondidas. Sim, ele disse finalmente. Vou responder. Sarah Mitchell chegou 3 semanas depois. Uma mulher pequena com olhos gentis e fios grisalhos em seu cabelo. Ela entregou a Wyatt um envelope selado, amarelado pelo tempo, chamuscado em um canto. Ela era corajosa, Sarah disse. Muito corajosa. Mesmo com o fogo ao redor dela, ela estava pensando em você, querendo ter certeza de que você sabia. Sabia o quê? Você verá. Leia quando estiver pronto. Naquela noite, sozinho na cabana enquanto Rosie dormia, Wyatt abriu a carta que sua esposa havia escrito 4 anos antes. Meu querido Wyatt, se você está lendo isso, eu me fui. Sinto muito. Sinto muito por deixá-lo. Mas preciso que você saiba algo. Preciso que você entenda. Mesmo que eu não possa estar lá para te dizer, isso não foi culpa sua. Nada disso. Nem o fogo, nem minha morte, nem a de Lily. Eu te conheço, Wyatt Callahan. Eu sei que você vai se culpar. Eu sei que você vai fugir, porque fugir é mais fácil do que ficar parado com uma dor que parece que vai te engolir por inteiro. Mas por favor, não fuja para sempre. Você tem tanto amor para dar, tanta bondade em você. Não deixe que o que aconteceu conosco enterre isso para sempre. Encontre alguém para amar. Encontre um propósito. Encontre um motivo para acordar de manhã que não seja apenas a sobrevivência. Viva, Wyatt. Realmente viva. Isso é tudo o que quero para você. Isso é tudo o que sempre quis. Eu te amo. Eu sempre te amarei. Mas o amor não é uma gaiola, é um presente. E a melhor maneira de honrar o que tivemos é se permitir ser feliz novamente. Seja feliz. Encontre seu caminho para casa. Para sempre seu. Clara. Wyatt leu a carta em meio a lágrimas que não paravam. A voz de Clara alcançando-o através de 4 anos e da própria morte, dizendo-lhe exatamente o que ele precisava ouvir, dando-lhe permissão, dando-lhe paz. Wyatt, Rosie estava na porta, esfregando o sono dos olhos. Você está chorando? Sim. Ele não tentou esconder. Sim, estou. Ela se aproximou, subiu em seu colo como se ainda fosse pequena o suficiente para caber lá, e abraçou seu pescoço. Lágrimas boas ou lágrimas ruins? Lágrimas boas. Ele a segurou perto. Lágrimas realmente boas. O que dizia a carta? Dizia para ser feliz, para encontrar meu caminho para casa. Rosie se afastou, olhou para ele com aqueles olhos âmbar. Você encontrou seu caminho para casa? Wyatt pensou em tudo o que havia acontecido, as lojas onde a vira pela primeira vez, a tempestade que os havia unido,
A cabana que se tornara seu refúgio, as batalhas que haviam travado e vencido. Sim, ele disse suavemente, eu encontrei. Rose sorriu aquele sorriso pleno e brilhante que transformou todo o seu rosto. Bom, porque eu encontrei o meu também. Ela adormeceu em seus braços e Wyatt a segurou, observando o fogo queimar baixo, sentindo algo se assentar em seu peito, que estava inquieto por 4 anos. Paz. Paz real. Aquele tipo que não vinha de fugir ou lutar ou sobreviver. Aquele tipo que vinha de finalmente se permitir ficar. Na manhã seguinte, ele levou Rose para a colina que dava para o rancho. Todo o vale se espalhava abaixo deles. A cabana, a casa principal, o curral e os celeiros e o interminável pasto ondulado. Quero te mostrar algo, ele disse, tirando um papel dobrado do bolso. Elijah me deu isso ontem. Rose pegou o papel, desdobrou-o. Seus olhos se arregalaram. Isso é uma escritura da cabana e da terra ao redor. 10 acres nossos, livres e limpos. A voz de Wyatt estava firme. Elijah diz que um homem precisa possuir algo para realmente criar raízes. Disse que era pagamento por salvar seu pasto no verão passado. Acho que foi apenas uma desculpa para nos dar um presente. Nós somos donos disso. Rose olhou para ele, descrença e alegria lutando em sua expressão. Isso é realmente nosso para sempre. Ela jogou os braços em volta dele, rindo e chorando ao mesmo tempo. Nós temos um lar, Wyatt. Um lar de verdade que ninguém pode tirar. Nós temos, ele assegurou apertado. Nós realmente temos. Eles ficaram naquela colina por um longo tempo. Pai e filha olhando para a terra que agora era deles, para o futuro que se estendia à frente, cheio de possibilidades. Wyatt, sim. O que fazemos agora? Ele sorriu. Pela primeira vez, a pergunta não o assustou. Agora nós vivemos, Rose. Nós apenas vivemos. E eles viveram. 1 ano depois, em uma noite de verão, exatamente como aquela em que Wyatt havia entrado pela primeira vez em Silver Creek, eles estavam sentados na varanda da cabana, observando o sol pintar o céu em tons de ouro e carmesim. Rose estava mais alta agora, mais forte. Seu cabelo havia crescido, e Ruth a havia ensinado a trançá-lo. Ela lia livros mais rápido do que Wyatt conseguia comprá-los. Ela cavalgava melhor do que a maioria dos peões do rancho. Ela ria facilmente, livremente, como uma criança que nunca conhecera o medo. Mas ela ainda sentava ao lado dele todas as noites. Ainda escorregava a mão na dele quando precisava de conforto. Ainda o chamava pelo nome em vez de pai. E isso estava bem, mais do que bem. Eu estava pensando, ela disse, quebrando o silêncio confortável. Passatempo perigoso. Eu estava pensando naquele primeiro dia em que você parou na loja, quando perguntou se eu estava esperando alguém. E daí? Você poderia ter continuado andando como todo mundo, mas não o fez. Ela se virou para encará-lo. Por quê? O que te fez parar? Wyatt pensou. Realmente pensou de uma maneira que ele não se permitia pensar há muito tempo. Eu não sei, ele admitiu. Talvez eu tenha visto algo em você que me lembrou de mim mesmo. Talvez eu estivesse apenas cansado de correr. Talvez Deus ou o destino, ou o que você quiser chamar, te colocou no meu caminho por uma razão. Você acredita em Deus? Eu acredito em algo. Algo que nos uniu. Algo que me deu uma razão para parar quando passei 4 anos me convencendo de que não havia uma. Rose assentiu lentamente. Eu costumava pensar que a morte do meu pai era a pior coisa que poderia acontecer comigo. Que nada de bom poderia vir de algo tão horrível. Ela pausou. Eu estava errada. O que você quer dizer? Se o papai não tivesse morrido, você teria continuado cavalgando. Nós nunca teríamos nos encontrado. Eu ainda seria aquela garota nos degraus, esperando por algo que nunca viria. Ela o olhou com aqueles olhos âmbar, mais velhos agora, mais sábios,
mas ainda cheios da mesma determinação feroz que ele havia visto naquele primeiro dia. Às vezes, as piores coisas levam às melhores coisas, se formos corajosos o suficiente para permiti-las. Wyatt sentiu sua garganta apertar. Você é a pessoa mais corajosa que conheço, Rosie Callahan. Eu aprendi com o melhor. Ela sorriu. Mesmo que ele queime tudo o que cozinha, eu melhorei. Você ficou marginalmente menos terrível. A mesma coisa. Ela riu e o som encheu o ar noturno, misturado com os chamados dos pássaros e o mugido distante do gado. Esta era a vida deles agora. Este era o lar. Não um lugar onde eles tropeçaram por acidente, mas um que eles escolheram, lutaram por, conquistaram. Wyatt. Sim, eu te amo. Eu também te amo, Rosie. Eu sei. Ela encostou-se em seu ombro. Eu só gosto de te ouvir dizer. Eles sentaram juntos até as estrelas aparecerem, até os vagalumes emergirem para dançar na escuridão quente do verão. Duas pessoas que se encontraram quando ambos pararam de procurar. Duas pessoas que se tornaram uma família. Não por sangue, mas por escolha. Duas pessoas que finalmente, depois de tanta perda e dor e peregrinação, encontraram seu caminho para casa. E lar não era apenas uma cabana em 10 acres de terra em Montana. Lar era a escolha de ficar. Lar era a coragem de amar novamente. Lar era uma garota ruiva, com olhos âmbar, que ensinou a um homem quebrado que algumas correntes não eram prisões de forma alguma. Algumas correntes eram a única coisa que o impedia de desmoronar. Wyatt Callahan havia passado 4 anos fugindo de seu passado. Mas em uma noite de verão de 1880, sentado em uma varanda com sua filha ao lado, e o futuro se estendendo como um céu infinito de Montana, ele finalmente entendeu o que Clara tentava lhe dizer. Lar não é onde você nasce. Lar não é para onde você corre. Lar é onde você escolhe ficar. E Wyatt Callahan havia parado de correr. Ele estava em casa. Ambos estavam para sempre.